como fazer vendas de alto valor sem precisar empurrar, e mesmo que você julgue aí que você não leva jeito para vendas. Será que é possível? Quem é que, coloca no chat para mim, quem é que se considera bom em vendas? Quem acha que leva jeito para coisa? Quem acha que leva jeito, coloca sim, eu levo. E quem acha que não leva jeito, coloca não leva jeito, não sou bom em vendas. Tá empatado aí. Legal. Bacana saber. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa live, terceira live do Desafio Mentor de Alto Valor. Parabéns. Vamos aproveitar e tirar aquele print sorrindo para a tela. Quem tá escondido aí aparece para dar um oi para gente, para aparecer no print. Tem até de máscara ali. Que legal. Então vamos lá, peraí, deixa eu tirar o print aqui, só um pouquinho. Vai lá, no 3, tá? 1, 2, 3, manda um tchauzinho. Show. Tá jantando, daí não dá para aparecer jantando. Legal, vamos lá, vamos falar sobre vendas. Esse assunto é interessantíssimo e muito importante. Quem dominar vendas nunca mais tem problema com dinheiro, né? Se você tem, se tem algo que é o coração, né? Que bombeia sangue para o resto do corpo do teu negócio, é a venda. Então, a gente precisa entender, desmistificar, fazer as pazes com essa parte do nosso negócio para a gente poder ter resultados de fato. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. O que a gente vai falar hoje aqui? O que a gente vai cobrir hoje aí? Mitos e ilusões a respeito de vendas. Vamos desmistificar algumas coisas aí a respeito de vendas, principalmente vendas de alto valor. Tem muita coisa que é mito, né? E é tomado como verdade, até porque a televisão, Hollywood, com os filmes, as pessoas criaram uma ilusão a respeito disso. Então, vamos olhar com mais calma para isso. Vamos falar sobre a verdade a respeito das vendas de alto valor. Então, o que é de fato verdadeiro nesse mercado, nesse mundo? Quero fazer uma pergunta para você que se julga mal vendedor. Eu vejo que tá meio dividido aí. Tem gente que se considera bom vendedor, que não tem problemas. Tem gente que acha que não vai tão bem assim. Eu vou fazer uma pergunta para você. Vamos falar sobre essa relação de marketing e vendas, como que se relacionam e qual que é a importância de cada um nesse processo para que você tenha clientes. E que você deve estar atento aí, tanto no seu marketing quanto nas vendas, para que você possa ter o máximo de resultados. Empatia, não tem como falar de venda sem falar sobre empatia, sobre como se colocar no lugar do outro, né? Qual a importância disso no teu processo de vendas? O poder do silêncio, as 3 fases de um processo de vendas de alto valor, o grande segredo da persuasão. Vou revelar um grande segredo aqui para vocês. Talvez você não tenha pensado sobre isso ainda. Como lidar com objeções, lidando com objeções e, para fechar, o desapego. Legal? Então é isso que a gente vai cobrir hoje aqui. Primeiro, eu queria começar falando sobre os mitos e ilusões a respeito de vendas. Então, o que acontece, né? Vendas, por muito tempo, foi considerado uma coisa até de segundo escalão, assim. Tipo, foi até mal visto, as pessoas até julgavam quem era vendedor como alguém que não deu certo, ou coisa do tipo. E essa é uma grande bobagem, né? Na verdade, as pessoas que mais têm sucesso são excelentes vendedores. E por mais que você pense, talvez passe pela sua cabeça que você não é um vendedor, não é verdade. Por quê?
você está a todo momento vendendo algo, uma ideia, vendendo a sua imagem, você está sempre tentando vender algo para alguém, por mais que não envolva troca financeira, né. E mesmo quem, por exemplo, sou funcionário público, então eu nunca vou precisar entender sobre isso. O funcionário, ele é um vendedor de horas, essa é a realidade. Por que você é remunerado? Porque você vende suas horas em troca do salário, tá. Então, todos nós precisamos vender, e quanto mais a gente se aprimorar nessa técnica, melhor a gente vai se sair nisso. Então a gente vai se colocar em situações favoráveis para a nossa vida e para o nosso negócio. Então, e o que eu quero falar a respeito desse negócio de mito a respeito de vendas? Tem muita coisa que foi plantado aí, até pela mídia, pelo cinema, sobre vendas, como se vender fosse uma coisa meio mística, assim, meio de, são poucas pessoas que têm o dom, e aqueles que têm o dom dominam e não ensinam, e tem gente que não leva jeito, então nunca vai ser bom vendedor ou coisa do tipo. E o vendedor sempre pintado como sendo aquela figura de um cara muito esperto, muito astuto, até enganador ou algo do tipo. Então, algumas crenças sobre vendas foram sendo implantadas aí na nossa mente, né? Até colocando o bom vendedor como sendo um cara que leva vantagem e o cliente sendo a pessoa que leva desvantagem. E aí é uma grande cilada, né? Porque se você entra num processo com o seu cliente em que um vai ganhar e o outro vai perder, não vai dar certo. Se de fato acontecer essa transação e tiver um dos lados muito desequilibrado, não é sustentável. Por mais que você consiga vender, no médio e longo prazo isso não vai ser bom. E você não precisa ir muito longe. Você olhar ao seu redor, você vai ver que as grandes empresas, quem tem mais tempo no mercado, quem se perpetua no mercado, tem mais sucesso, sempre tem mais sucesso porque consegue fazer essa balança ser equilibrada, inclusive colocando o cliente em primeiro lugar, com o cliente sendo mais beneficiado até do que a própria empresa que vendeu o produto ou o serviço. Então, tem que tomar muito cuidado com esse mito a respeito do vendedor aí, ser um cara inteligente, inteligente não, né? Esperto, malandro, coisa do tipo. Não é realidade, não deve ser realidade, tá? Então, alguns mitos e ilusões a respeito de vendas aqui. Primeiro mito: pessoas têm o dom de vender. Isso é uma grande bobagem. Não existe isso. Talvez foi criado esse mito como uma desculpa para você se sentir melhor, assim, do tipo, eu não domino a técnica de vendas, então é talvez porque eu não tenha dom. E quem é bom em vendas tem um dom, então é uma coisa que eu não tenho muito como controlar. Isso é uma grande besteira, uma grande bobagem. As pessoas que vão bem na arte de vender não tem nada relacionado com dom, não, tem relacionado com trabalho, suor e esforço. Tem uma pessoa que leva mais propensão? Não. O que existe é uma pessoa não gostar da tarefa. Agora, se a pessoa se dedicar e ir a fundo, ela consegue se tornar uma boa vendedora e consegue ter taxas altas de conversão de vendas, sim, fazendo o trabalho, pegando feedback, aprimorando o que está fazendo e melhorando continuamente. Não tem nada a ver com dom. Então, se alguém um dia pensou, se alguém te falou que para ser bom vendedor precisa nascer com dom, mito. Um dos maiores mitos da humanidade, tá? Então, outro mito, né, que os bons vendedores são extrovertidos e falantes. Então, eu sou mais introvertido, sou mais tímido, mais quieto, sou mais na minha, então eu não posso ser bom vendedor. Esse é um mito bravo, assim, porque na verdade os melhores vendedores não são caras extrovertidos, até porque isso é um contrassenso.
Vender tem a ver com suprir necessidades. Venda tem tudo a ver com suprir necessidades das pessoas. Por que alguém compra alguma coisa? Por que alguém compra alguma coisa? As pessoas só compram alguma coisa quando elas querem suprir uma necessidade delas. Você compra uma roupa para suprir a tua necessidade de vestimenta, de status, de conforto térmico, enfim. Você compra comida para suprir uma necessidade fisiológica do seu corpo. Você compra uma casa para ter abrigo, para ter conforto. Você compra qualquer coisa que você compra é sempre para suprir uma necessidade. Então, quem vende está suprindo necessidades. Para suprir necessidades de outras pessoas, o que você tem que ser? Bom observador. Você tem que saber quais são as necessidades que as pessoas têm. Aquela pessoa que está na minha frente, que pode, de repente, comprar meu produto ou serviço, o que ela está querendo suprir? E às vezes isso, às vezes não, quase sempre, isso vai muito além daquilo que ela está comprando. Tem sempre uma segunda, uma terceira camada ali nessa questão de compra. Você nunca vai comprar um carro simplesmente porque ele vai te deslocar do ponto A para o ponto B. Você leva em conta uma série de fatores. Como eu quero ser visto por dirigir esse carro, qual é o nível de conforto que ele vai me proporcionar, ele é seguro ou não. Tem N situações que para cada pessoa, e para cada pessoa muda muito. Você acha que, por exemplo, um jovem que acabou de tirar a carteira de motorista e um senhor de 69 anos de idade, que recém se aposentou, eles ambos podem comprar um carro, mas será que as motivações são parecidas? A motivação direta ali, que é de deslocamento, ok, é a mais básica. Mas numa segunda, numa terceira, numa quarta camada, o que leva a pessoa a decidir pelo carro A e não pelo carro B? Por que o jovem vai comprar o carro A e o senhor vai comprar o carro B? Quais são os motivadores ali por trás dessa compra? Então, vai muito, para você ser um bom vendedor, vai muito de você se colocar no lugar da pessoa, de você entender as necessidades dela, as motivações de primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Então, é muito sobre você entender o próximo. Então, como que uma pessoa extrovertida vai ser melhor vendedora que uma pessoa introvertida? Não faz muito sentido. Qualquer pessoa pode se tornar bom vendedor, tá? Mas assim, eu tenho para mim o seguinte: o introvertido ele tende ao quê? A ouvir mais e falar menos. O extrovertido ele tende, pelo contrário, a falar mais e ouvir menos. Então, num relacionamento de vendas, quem tende a ter maior sucesso, né? Lembra que eu acabei de falar? O bom vendedor é aquele cara que consegue entender as necessidades de primeira, segunda, terceira camada. Quem vai entender melhor, normalmente, é quem ouve mais do que quem fala mais. Então, por que criou esse mito que o bom vendedor é um cara extrovertido, falante e tudo mais? Não faz sentido. Não faz sentido. E se você olhar, se você for ver filmes que falam de vendedores e tudo mais, você vai ver sempre um cara extrovertido, aquele cara que vende uma casa pegando fogo, né? Por quê? Porque isso é interessante, é entretenimento. Mas se você pegar sei lá, pega um departamento de vendas com 50 vendedores que vendem o mesmo produto e observar os números, você vai ver que os introvertidos tendem a ter melhores resultados. Então, esse é um grande mito, tá? Ah, Thiago, então quer dizer que eu sou extrovertido e não vou ter bons resultados em vendas. Não foi isso que eu falei. Eu falei a tendência aqui, e para quebrar esse mito de que quem é mais reservado não pode ser bom vendedor. É balela. Total mentira isso, tá? Outra coisa que é necessário alta energia, astúcia, conversa rápida e tom mais agressivo. Da mesma forma, né? Tá falando sobre o introvertido e extrovertido. Da mesma forma. Por que raios você precisa falar mais alto, falar rápido, ser
muito esperto, astuto e ter um tom mais agressivo, se no final das contas o que importa é você saber entender as necessidades e colocar a tua oferta como sendo a solução ideal, perfeita para a pessoa. Se o que importa é isso, não tem nada a ver com alta energia, astúcia, conversa rápida. Inclusive, se você tiver colocar uma energia muito alta, um tom mais agressivo, uma conversa rápida, às vezes você afasta o cliente porque ele está ali num momento de decisão. Ele está fazendo inúmeros cálculos na cabeça dele ali, né? E pensando, né? Ponderando as coisas. E aí tem um vendedor extremamente enérgico ali do lado dele, às vezes acaba até causando uma sensação ruim que faz ele se afastar. E lembre-se de uma coisa muito importante para falar aqui. A venda é uma coisa emocional. As pessoas podem justificar a venda que elas tiver, a compra, de forma racional, dizer assim, eu comprei esse carro aqui porque ele é melhor que o concorrente, porque ele tem mais tantos cavalos no motor, porque a estabilidade dele é melhor, bababá. Mas no final das contas, lá no fundo, emocionalmente, de forma até subconsciente, ele já tinha decidido que ele gostava mais daquele. Então, a compra ela é sempre emocional. E depois o teu cérebro vai justificar. Então, você toma a decisão com a parte do teu cérebro que responde muito mais pelas emoções. Depois você justifica de forma racional para que você se sinta satisfeito. Então, se você causar um desconforto, gerar um sentimento de angústia, de pressa e tudo mais, porque você está falando de forma muito agressiva, rápida, enérgica, né? Tentando fazer igual os caras de Hollywood ali, é um tiro no pé. Então não tem nada a ver, isso é outro mito, tá? Também que você precisa ser aquele cara que fala mais que o homem da cobra, fala igual um papagaio. Não. Inclusive, quanto mais calmo você estiver no processo de vendas, mais resultado você tende a gerar. E o quarto mito que eu queria trazer aqui é esse de que para o alto valor é necessário follow-up longo e moroso. Então, é verdade que quanto maior o preço, quanto maior o valor do que está sendo transacionado, mais coisas entram no jogo? Sim. Então, isso aqui eu vou compartilhar, vou fazer um desenho aqui com vocês. Deixa eu só ver se tem dúvidas aqui. Então, o que acontece? Digamos que isso aqui é um produto que custa R$1. E esse outro aqui é um produto que custa R$50.000. Para comprar um negócio de R$1, não tem muita dúvida. É aquela coisa, quero ou não quero, estou com dinheiro na carteira ou não. É uma coisa muito rápida. Tipo, vou comprar uma água. Se bem que a água não tá R$1 mais, né? Mas beleza. Mas, tipo, vou comprar uma água no sinaleiro. Tô com sede, não tô. Quero comprar agora, vou esperar. Mas é em milésimos de segundo você toma a decisão. Quero ou não quero. Agora, vou comprar um negócio de R$50.000. Aí, peraí. 50 mil. Tipo, vamos ver como é que tá a minha conta, qual a minha previsão de recebimento, de faturamento. Será que eu compro agora? Será que eu compro no mês que vem? Ou será que eu compro no ano que vem? Será que se eu fizer esse investimento, será que o meu esposo, minha esposa vai ficar brava comigo? Será que eu não vou me arrepender? E se eu cair numa cilada? Então, tem mais objeções. Então, o processo ele tem de ser mais complexo. Óbvio, tá? Mas é um mito de que para vender algo de R$50.000, você precisa fazer N, né? Diversos follow-ups. O que é follow-up, né? Você faz o processo, depois você retoma com o cliente, depois retoma, 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 retoma. Sim, quanto mais alto o valor, talvez você precise de mais pontos de contato com o cliente. Ele vai ter mais dúvida, ele vai querer tirar na hora
de pagar, ele vai querer saber como que faz, e etc, etc. Tem mais pontos ali de contato do que se você fosse vender uma água no sinaleiro, que é tipo, tua água me dá R$1. R$1 não, né? Agora tá uns 5, 10, né? Mas enfim. Mas não precisa ser uma coisa de N follow-ups, não, tá? Inclusive, se você precisar de muitos follow-ups, se você precisar sempre que a coisa seja muito morosa, é um sinal de que você não está conseguindo lidar tão bem, ou o teu processo não está bem encaixado, tanto de marketing quanto de vendas, ou você não está conseguindo fazer o fechamento. É um problema de fechamento, do bater o martelo. Tem muito isso. Tem gente que na hora de bater o martelo, vamos ver, tal, você quer pensar, daí deixa pensar, não mata as objeções, nós vamos falar sobre mais objeções, vamos falar mais sobre objeções. O que são objeções, né? Os motivos que o seu cliente dá para ele mesmo, e às vezes para você também, ele revela, do porquê não tomar a decisão agora ou do porquê não comprar. Então, sempre que um processo de vendas está ocorrendo, a mente do cliente, né, do comprador, ela está ali processando e tomando decisões. Tipo, compro ou não compro, agora ou depois, parcelo ou pago à vista, compro com esse ou deixo para ver o concorrente. Então, são inúmeras decisões ali. E, por exemplo, gostei, mas vou ver com a minha esposa. Isso é uma objeção. Então, tipo, não vou comprar agora porque eu preciso ver com um terceiro. Gostei, mas vou deixar para o mês que vem. Objeção. Não sei se isso vai resolver meu problema. Não sei se eu confio em você que está vendendo. Tudo isso são objeções, são motivos que ele conta para ele mesmo e às vezes até para o vendedor do porquê não fechar o negócio na hora, tá? Então, esse é um mito que a venda de alto valor sempre tem que ser morosa, demorada, com follow-ups inúmeros. Não é verdade, tá? Um processo bem encaixado, ele traz a pessoa muito pronta para comprar. E aí quanto mais azeitado for o teu processo, mais sims e nãos você recebe no final. Quanto mais talvez você receber, é maior o sinal de que tem coisa para ajustar ainda. Porque, concorda comigo, se a pessoa tem um problema e você tem uma solução, a decisão, né? Se existe o problema e você realmente tem uma solução, a decisão óbvia não é a pessoa comprar? É o mais óbvio, é o mais lógico. E também a outra coisa lógica é a pessoa que não tem o problema, ela dizer não quero. Isso é lógico também. Qual que é o problema aqui? É o talvez. Vou pensar, o talvez, não sei se vai dar certo. Essa zona cinzenta entre o sim e o não é o que mata. Porque as pessoas que falam não, elas te ajudam. Porque você resolveu o problema. Tipo, não é para ela, tá tudo certo. As pessoas que falam sim te ajudam mais ainda, porque além de tomar a decisão, elas se tornam seu cliente e faz você ter faturamento. O que mata é o talvez, é o vou deixar para depois, é o vou pensar. E aí, quanto mais talvez você tem, mais oportunidade de melhorar o teu processo de venda existe, tá? Então, esse mito também não é verdadeiro aqui, que para alto valor tem que ser demorado o negócio. Então, vamos falar sobre as verdades, né? Falei sobre mitos, vamos falar sobre as verdades, a verdade sobre vendas de alto valor. Primeiro, masterizar essa arte é uma decisão. Então, tem gente que fica prorrogando isso, ou tem gente que fica fugindo disso. Meu amigo, minha amiga, vamos falar sobre isso, que é importante. Você tem que decidir se você vai descer pro, como é que fala? Vai brincar no brinquedo ou vai sair fora. Tipo, agora eu perdi a expressão. Desce pro playground, não. Você tem que, né, para não falar aquela outra que é pior, que é ou faz ou sai da moita. Ou você quer ter um negócio, e para ter um negócio você precisa ter vendas, ou você quer ser funcionário. Os dois não dá, e meio termo também não dá. Se eu estou partindo do pressuposto que você está aqui no desafio mentor de alto valor, você quer ser mentor, você quer vender alto valor, você quer ser um empreendedor.
Você quer ter um negócio. Então não dá para ficar fugindo disso. Você precisa vender o teu serviço. Não tem escape. Quer dizer, tem. Você pode decidir que não quer. Se não quer brincar, não desce pro play. É isso aí. É isso aí. Então, se você não quer brincar de ser mentor, não desce pro play. O auto-engano que é o que mata, né? Não pode ficar se enganando. Então, assim, vamos encarar. E é uma decisão. Então, assim, a decisão de, tipo, não tem essa de, eu não nasci para isso, não é o jeito. Você está se enganando. E aí é melhor você desistir ou tomar essa decisão de masterizar isso. E eu já te falei que é um mito achar que isso é dom, não é dom. Vendas é treino, é masterizar, é fazer, é praticar. Então, essa é uma verdade. Talvez, não sei se você queria ouvir a verdade, mas eu estou te falando. Você precisa tomar a decisão se você quer masterizar isso ou não, tá? Mentalidade é tudo nesse jogo, tanto na hora de tomar a decisão, quanto na hora de continuar fazendo o que tem que ser feito. Inclusive, você vai observar, se você começar a fazer o trabalho e você fizer da forma certa, e o que é a forma certa? É não simplesmente fazer, mas também medir. Você ter tracking, né, que fala, é você ter o rastreamento do que está acontecendo. Você vai observar que nas semanas em que você está para baixo, mentalmente você não está legal, e por N motivos, e é normal, né? Somos seres humanos. Então, tem semana, tem dia que você não está legal porque você não está bem de saúde, tem semana que você não está legal porque teve um problema no relacionamento, tem semana que você não está legal porque, sei lá, você acordou com o pé esquerdo mesmo. Enfim, não importa. E nessas semanas, você vai ter uma performance pior. E nas semanas que você está para cima, você vai ter uma performance melhor. Então, quando você está animado, de bem com a vida, está para cima, está feliz, o time ganhou, você vai lá e arrebenta e vende mesmo. E depois e daí é louco, né? Daí você vende um, você se enche de ânimo, de confiança, você vai lá e vende mais um e vende mais outro. Mesma coisa. Então acontece para cima e para baixo. E é natural que tenha essas oscilações, e tem oscilações por questão estatística mesmo também, que é natural, né? Qualquer evento que se repete no tempo, ele tem variação estatística. Então, você vai observar que a mentalidade é tudo. Então, como é que pode, né? Tipo assim, que quando você está sozinho é mais difícil de você observar na prática, mas quando você está num time, você observa que a pessoa que ela é mais otimista, positiva para cima, ela performa melhor vendendo o mesmo produto. Mesmo script de vendas, mesmo produto, mesmo processo de marketing, tudo certinho, igual. Por que uma pessoa performa melhor que a outra? E é totalmente relacionado à mentalidade. Daí alguns poderiam falar, porque a pessoa fala melhor, é mais bonita. Às vezes é o carinha mais feio que tem lá do time, mas ele é positivo, ele vende mais que todos os outros. O que explica isso? Então, assim, é mental. É um jogo mental. E vendas é como se fosse brincar de empreendedorismo numa quadra menorzinha, né? É como se fosse... Então, imagine que o empreendedorismo é o jogo de futebol, vendas é como se fosse você jogar o mesmo jogo, só que numa área pequena ali. É empreendedorismo na veia, é a raiz ali da coisa. Então, como você vai na parte de vendas diz muito sobre como você vai no negócio como um todo. Então, mentalidade é tudo aqui. E quem se dá bem no empreendedorismo não é quem tem as melhores condições ou quem foi mais privilegiado ou quem, sei lá, tem uma vantagem tecnológica. Tudo isso existe, só que assim, no longo prazo isso se equilibra. Porque tecnologia você vai lá, copia. Condições iniciais você vai lá e com esforço você iguala e tudo mais. Só que no longo prazo, quem se destaca é quem tem a melhor mente, a melhor cabeça mesmo.
Em vendas é a mesma coisa. Se você é aquela pessoa que, por exemplo, você ouve 5 sims e um não, e você fica pensando no não, você parece que atrai o não. Tem muito isso, assim, às vezes também a pessoa ela não consegue lidar com a variação das coisas, ela não consegue admitir o seguinte, por exemplo, você não vai ganhar todas. Digamos que você venda um produto e você tem uma taxa de fechamento de 10%. Então, a cada 100 ofertas que você fizer, você vai fechar 10. Isso significa o quê? Que você vai ouvir 90 vezes, você vai ouvir não. Só que às vezes 10% de uma taxa de fechamento é excelente. É mais do que o suficiente para você ter um negócio super lucrativo. Mas algumas pessoas não conseguem lidar com o não. Não conseguem lidar com a negativa. Isso deixa ela tão para baixo que ela começa a entrar numa espiral negativa de tipo pensar, putz, eu não sou bom nisso, meu produto não é bom e o mercado tá ruim, tá tudo ruim, e ela se afunda nisso. É muito louco. E tem pessoas que ao contrário, elas conseguem olhar para o lado positivo e elas pensam assim, poxa, a minha taxa é 10%, eu fechei 10 e vamos ver, esse mês eu vou fazer o possível para fechar 11 e ficar acima da média. E ela vai e faz 11. E no mês seguinte ela faz 12. E no outro ela faz 13. E ela é uma profecia autorrealizável também. A forma como você pensa determina os seus resultados. Em vendas, isso aparece na matemática ali. Se você começar a controlar os seus números, você vai ver isso aparecer nas suas planilhas. Então, você vai ver assim que a forma como você está no dia, na semana, e a forma como você pensa de forma geral vai determinar os seus resultados. Muito louco isso, né? Então, mentalidade é tudo nesse jogo. Outra coisa, trabalho e testes. Não tem como escapar. Você fala com uma pessoa, eu não fui bem esse mês. Tá, e quantas ofertas, quantas vendas, quantos processos de vendas você engajou esse mês? Nenhum. Então, como é que você queria ter resultado? Como ter resultado se você não está fazendo nem a tua parte? Como é que você quer que o mercado vire, que as coisas dê certo, que as pessoas comprem, se nem a tua parte você não está fazendo? E outra coisa são os testes, né? Como é que você vai dizer que está bom o negócio se você não testar na prática, se você não faz o processo de vendas? Tem gente que chega e fala assim, eu testei tal coisa e não deu certo. Beleza, mas e você mediu isso quantas vezes? Eu fiz uma vez, não deu certo, não tentei mais. Loucura. Totalmente insano, né? Então tem que fazer o trabalho e tem que testar constantemente o que você está fazendo. Medir e testar tudo. Não tem jeito. Então vendas é isso, é chato. Não é legal, não. É constância, é medir. E, quer dizer, não é legal o trabalho no dia a dia, mas o resultado no final é legal pra caramba. Então é isso, tá? Repetição. Então aqui estou trazendo as verdades para você. Não sei se alguém queria mágica, uma coisa que eu ia falar aqui que ia virar o jogo da noite pro dia. E, na verdade, isso aqui vira o jogo da noite pro dia, se você fizer o trabalho, com repetição todos os dias. É trabalho. Então, talvez não seja o mais agradável, mas é a realidade. Vendas é suor, tá? E gravar aqui, né, para quem usa um processo com ligações ou tudo mais, você pode gravar, coletar os feedbacks, fazer anotações, né? Thiago, eu faço direto e não tenho como gravar, mas você pode, assim que terminar um processo de vendas, fazer anotações de como que o cliente reagiu, o que que ele falou, o que que ele te trouxe de objeção, quais as desculpas, né, que ele deu, quais as coisas que ele elogiou, o que que ele gostou, o que ele não gostou, quais são os reais problemas que ele tem, os sonhos que ele tem. Então, coletar feedback, coletar dados sobre o seu cliente é fundamental. Refletir sobre o que você está coletando e melhorar. Então, é um processo que quanto mais burocrático ali você for mesmo, tipo, de anotar tudo e documentar, mais sucesso você vai ter.
Aí que tá, né? Nem todo mundo está disposto a fazer o trabalho. As pessoas querem a venda, mas elas não querem o trabalho que dá pra fazer para ter uma venda. E aí as coisas não funcionam, né? É igual emagrecer. Tipo, a pessoa quer emagrecer, mas ela não quer fazer dieta, ela não quer ir na academia. Tipo, e eu te digo, não funciona. Eu já testei, não dá certo. Então, assim, parece que é tudo na vida é assim, mas a gente às vezes não quer aceitar. A gente quer um atalho, né? A gente quer um caminho mais curto. Não tem. É trabalho mesmo. E medição e melhoria contínua. Então, eu quero fazer uma pergunta para você que se julga mal vendedor. A pergunta aí, eu quero que você me responda sinceramente. Quantas ligações ou conversas de venda você já teve na vida? Você que se julga mal vendedor, quantas ligações ou conversas, quantos processos de venda você já engajou aí na sua vida? Eu não tenho dúvida nenhuma que quem falou que no começo ali que eu perguntei, falou que não leva jeito, é porque não fez. Você já fez mais de 100 processos de venda na sua vida? Você que acha que não leva jeito? Não fez. Quando você fizer 100, você pode me dizer, olha, eu fiz 100 e não fechei nenhum. Então não leva jeito. Aí eu vou dizer assim para você, você está fazendo alguma coisa errada, não é que você não leva jeito, mas você está errando alguma coisa. Mas as pessoas que falam para mim que não levam jeito, elas não fazem o trabalho. Elas nem chegam nessa parte de analisar os dados, ver se ela está indo bem ou não. Não dá tempo. E o mais legal e mais louco é que os que se dedicam e fazem, eles descobrem no meio do caminho que eles não eram tão maus vendedores assim, porque eles vendem. Eles me falam, Thiago, eu vendi. Felizes que fizeram a primeira venda de alto valor. E falam para mim, me mandam depoimento, e mandam na comunidade, vem no meu inbox falar. E, nossa, nem acredito que eu vendi. Eu falo, pois é, né? E vende mesmo. Por que vende? Porque se tem gente com problema, e deixa eu fazer outra pergunta, né? Tô cheio de pergunta para vocês, mas uma outra pergunta. Hoje em dia, as pessoas têm problemas ou não? Você acha que as pessoas estão cada vez com mais problemas ou com menos problemas na vida, nos negócios? Enfim. Gente, problema é o que não falta. Cada vez surge um novo. Se as pessoas têm problemas, se você oferecer soluções, qual que é a lógica? Vai vender. Às vezes você vende apesar dos erros que você comete. Às vezes as pessoas estão tão em busca de ajuda, elas estão tão carentes de ajuda, que você faz errado o processo e vende. E o que é o errado? Eu vou falar mais aqui de êxito, mas fala besteira, tenta persuadir de um jeito esquisito, estranho, fala mais do que deve, faz um monte de coisa errada no processo. Mesmo assim vende. Por quê? Porque as pessoas estão cheias de problemas. E sempre foi assim, tá? Não é uma coisa do nosso tempo agora. E é uma constante do ser humano. A gente está procurando evoluir, a gente sempre tem problemas. Quando a gente resolve um problema, surgem mais 3. Daí a gente resolve esses 3, surgem mais 9. É assim a vida. E nunca vai acabar isso. Até quando você morre, tem problema, porque você morre, daí alguém tem que comprar um caixão para você. Então, nunca acaba os problemas, entendeu? E o cara que vende o caixão, ele lucra com esse último problema teu em vida aqui. Então, é uma constante do ser humano, nunca vai acabar. Então, você tem que dar a chance para a venda acontecer. A maioria das pessoas que fala que não vai bem em vendas, ela não dá nem a chance, porque ela não faz o trabalho. Ela nem começa. Ela já coloca na cabeça que não vai dar certo antes. Então, vocês precisam dar a chance para o teu cliente comprar. É absurdo, mas eu olho para pessoas que não vendem. Tipo, não estou tendo sucesso, gastei uma grana, fiz tudo e não consigo. Eu faço uma pergunta. Quantas ofertas você fez? Né? Talvez eu não usei esse termo aqui, fazer oferta, mas é isso. Processo de vendas, no final você faz uma oferta, uma solução. Quantas vezes você ofereceu a sua solução para o seu público, para o seu cliente, seu possível cliente?
E a pessoa não sabe me dizer. Porque primeiro que ela não está medindo. Segundo que ela, às vezes ela não está fazendo. Daí a conclusão lógica qual que é? Não vai vender mesmo. Como é que você vai vender se você não oferece? Impossível. Impossível. Tá? Então é isso. Você não tem problema nenhum com vendas, tá? Não, e não existe esse negócio de ter jeito para vendas. É só que você não fez ainda. Quando você fizer, você vai ver. E quanto mais você fizer, mais jeito você vai ter com vendas. Isso é o mais legal também. Ninguém nasce pronto, é preciso começar e praticar. Então, vamos falar de marketing e vendas aqui. Isso é interessante, tá? Falei bastante dessa parte de mitos, verdades, né? A questão da mentalidade por trás de vendas de alto valor e fundamental. Mas vamos falar de uma coisa mais técnica aqui, marketing e vendas. Vocês sabem bem a diferença e a importância de cada um no processo? Vocês, alguém tem um chute aí? Qual que é o papel do marketing? Qual que é o papel das vendas? E às vezes as pessoas falam assim, marketing, vendas, talvez eu estou falando de departamentos de uma grande empresa. Não. Você, como mentor, você faz marketing, faz vendas, e um muito ligado ao outro ali, muito junto do outro. Você sabe diferenciar aí qual que é o papel de cada um e como que isso vai influenciar no resultado final do cliente comprar ou não? Vou abordar sobre formas de atração amanhã. Amanhã. É a live de amanhã. É, estão indo bem. Vamos lá, vamos falar, vou falar com as minhas palavras aqui o entendimento, tá? A realidade é a seguinte, quanto melhor for o teu marketing, mais supérfluo vai ser o teu processo de vendas. Se você faz um marketing fantástico, a pessoa vem na hora de comprar já com o cartão na mão para passar. Esse é o mundo ideal, né? O marketing ele é 100%, ele é perfeito, ou seja, você entendeu a cabeça do teu cliente ideal, você entendeu como ele pensa, você chamou a atenção dele, você criou um processo de relacionamento com ele depois que você teve a atenção dele, que você foi deixando ele encantado, encantado com a solução. Você gerou nele a necessidade, o desejo. Você abriu a mente dele para... Primeiro que a pessoa tem que acreditar em você, tem que acreditar nela mesmo, porque, tipo, às vezes você tem um produto fantástico, ela confia em você, confia no produto, mas ela fala, eu não vou conseguir ter o resultado, então ela não compra. Eu não confio em mim mesmo, ela fala. No teu processo de marketing, então, você fez ela confiar nela mesma que ela vai ter o resultado. Você fez ela confiar em você, porque você abriu a mente dela para isso, você conduziu esse processo de relacionamento bem. Você foi se antecipando a todas as objeções, as desculpas que ela podia dar para não comprar. E você fez isso tão bem, que ela chegou tão encantada que você não precisa nem vender. Ela quer comprar. Esse é o mundo ideal, tá? Só que isso vem de graça? Não. Isso exige muito esforço. Fazer um marketing nesse nível exige um grande esforço. E mesmo assim, você nunca vai ter 100%, né? Não é porque você faz o teu marketing muito bem feito que todo mundo passa por todas as etapas, todo mundo vê tudo o que você faz. Quem me dera fosse assim, não é? Então, por exemplo, estou fazendo o desafio aqui, de graça, estou entregando um conteúdo denso, estou fazendo o meu melhor aqui. Mas tem gente que às vezes já veio me falar, não consigo, no horário que você está fazendo, não consigo participar. Então, às vezes a pessoa está perdendo uma parte muito importante, às vezes aquilo que eu falei naquele dia que ela não apareceu, era o que ia fazer ela perceber que ela pode ter o resultado, dela não apareceu, então a culpa foi minha. Por mais que a gente tenha que ter essa questão de autorresponsabilidade muito forte, você tem que também entender que você nunca vai atingir 100% das pessoas, 100% do tempo, ter 100% da atenção delas, e as coisas não são assim na prática. A vida é muito movimentada, né? Então é aí que entra vendas. Na hora de vender, quanto melhor você for para
aparar as últimas arestas, mostrar para a pessoa que é a decisão certa, fazer ela perceber o quanto ela precisa do teu serviço, fazer ela perceber o quanto ela vai se beneficiar se ela tomar a decisão no ato, fazer ela perceber que é a melhor ideia, a melhor solução, é a melhor decisão possível ela se tornar sua cliente, mais sucesso você vai ter. Então, a venda, o processo de vendas, ele vem, depois do processo de marketing, ele vem para finalizar, aparar as arestas, né? O processo de marketing ele está dentro da cabeça do cliente, vocês têm que entender isso. Por mais que você faça o esforço, o que vai acontecer, o processo acontece na cabeça do cliente, não é uma coisa que você controla, está dentro da cabeça dele, é como ele percebeu o que você fez, o que você falou, o que você conduziu. Então, com o processo de vendas, você consegue ter uma conversa com ele mais direta no final, para mostrar para ele assim, a melhor decisão possível para você agora é comprar. Então, tem esse equilíbrio, tá? O ideal é que os dois sejam bons, mas se você tiver um marketing fraco, o teu processo de vendas vai ser muito trabalhoso, muito trabalhoso. Se você tiver um marketing muito bom, o teu processo de vendas tende a ser mais fácil. Quer dizer que sempre vai ser fácil? Depende do cliente. Mas, no final das contas, é isso que você vai observar, tá? Só que tudo na vida é equilíbrio, né? Tipo, não dá pra tipo, vou... Lembra que eu falei na primeira live? Você tem que equilibrar tempo e dinheiro. São os ativos que você tem. Nem sempre você consegue fazer um marketing maravilhoso, perfeito. E isso é uma evolução constante. Então, você tem que ter esse processo de vendas para você poder ter, apesar do marketing imperfeito, você conseguir fechar, você conseguir finalizar o processo e conseguir ter clientes, tá? Essa é a diferença. É isso aí. Inclusive, você falou, a Rosângela falou de entregar, né? Do Peter Drucker. A entrega é um processo de vendas em si. Porque a pessoa que já comprou, ela continua, né? Ela continua numa esteira ali. Então, se ela comprou e ela ficar extremamente satisfeita com a sua entrega, a sua entrega de serviço se torna o marketing do próximo produto que você tem para vender para ela. Faz sentido? É por isso que, normalmente, é mais fácil vender para alguém que já é seu cliente do que para alguém que nunca comprou nada de você. Desde que o seu produto, de fato, seja bom. Desde que você realmente entregue uma coisa fantástica, uma experiência fantástica. Você fez todo o processo de marketing, fez o processo de vendas, conseguiu o cliente. Se você entrega uma experiência fantástica, você acabou de fazer o quê? Um segundo processo de marketing para um outro produto mais caro ou mais avançado. É isso que você tem que ter em mente. E as empresas que têm mais sucesso, elas têm isso muito claro. Isso se chama esteira de produtos. Tá? Então, essa relação marketing e vendas aqui, se colocando no lugar do outro, uma questão importante para falar para vocês. Empatia. Muito doido. A gente, por mais que fale muito de empatia, eu lido com pessoas que estão na área de desenvolvimento pessoal, então esse termo é bem comum, até virou até meio clichêzão, assim, né? Todo mundo fala disso e tal. Mas eu sempre falo disso, senso comum não é prática comum. As pessoas falam muito de empatia. Na prática, o que eu vejo? As pessoas tentando vender a qualquer custo. Vender uma coisa que às vezes ela não se colocou no lugar do cliente. Quanto mais você pensar assim, tipo, eu quero vender X, eu quero vender meu produto disso, eu quero ensinar isso, eu quero ser mentor disso. Quanto mais você pensar assim, menos empático você está sendo. A empatia de verdade é você se liberar desse tipo de pensamento e você começar a se colocar no lugar do seu cliente. Dane-se o que você quer vender. O que importa é o que o cliente precisa. O que meu público precisa? Que tipo de produto ou de serviço eu posso oferecer que ele não tem como recusar?
porque vai encaixar como uma luva para os problemas que ele tem. Quais problemas ele tem? Que tipo de desculpas ele pode me dar para não comprar essa solução? Se ele realmente tem o problema, ele tem que comprar minha solução. Se ele não comprar, ele vai dar alguma desculpa para ele mesmo ou para mim. Mas então, né, que é a objeção. Quais são essas objeções? Quem entende problemas e objeções do seu público, vende. É inevitável. Só não vende se não quiser. E isso é empatia. Então eu vejo muita gente que poderia fazer um trabalho fantástico, assim, né? Poderia ser um coach de primeira linha, um mentor de primeira linha, consultor, mas falta empatia. E ele nem percebe. Ele é super empático na entrega. Tipo, se você colocar um cliente na frente dele, ele faz um processo super empático, ouve na essência, fantástico, né? Se coloca no lugar do cliente, tudo. Mas na hora de vender ele não faz isso. Na hora de vender ele quer empurrar o processo dele do jeito que ele acha que é, ou que a escola de coach dele, ou com o mentor, ou com o guru falou que tem que ser. Ele quer vender um curso assim porque é assim. Ele quer vender um processo de coaching assim porque falaram que é assim, porque ele acha que é assim. Ele quer empurrar para o cliente aquilo que ele acha que é certo. E aí faltou empatia. Então, é saber ouvir o cliente, mas tá certo, é isso mesmo, saber ouvir, mas de fato saber se colocar no lugar da pessoa e só oferecer aquilo que faz sentido para ela, não aquilo que faz sentido para você, tá? Tem um detalhe aqui, tá? Eu não quero que você cometa um erro por levar as coisas muito ao pé da letra. Tem um detalhezinho aqui. Às vezes o teu cliente não sabe o que ele precisa. E aí eu preciso fazer um desenho. Tem uma coisa que se chama nível de consciência. E existem vários níveis de consciência aqui, mas eu vou dividir só em 3 para ficar bem didático, tá? Então, não importa qual é o produto, serviço, ele serve para resolver um problema, né? Já falei sobre isso na primeira live aqui. Problema, desejo. A pessoa deseja algo, beleza, ela deseja, ela vai comprar, mas ela só vai comprar porque ela tem um problema. Porque o problema é, ela não consegue por conta própria, por isso que ela precisa do seu serviço ou do seu produto para alcançar o que ela quer. Então, desejo está muito ligado com problema. Entendo os dois como sendo quase a mesma coisa aqui. Tá? Então, ou a pessoa tem um grande problema, ou ela tem um desejo e ela tem o problema de que ela não consegue suprir o desejo dela sozinha. É sempre assim. Então, o teu serviço, ele vai encaixar aqui como uma solução para resolver isso. E aí existem os níveis de consciência. Tem pessoas que nem sabem que tem o problema. Tem pessoas que não sabem que existe solução. Ela sabe que tem um problema, mas não sabe que existe solução. E tem a pessoa que aqui que está decidindo. Ela, ela ainda não decidiu, ela não sabe qual solução é a melhor para ela. Então ela está quase comprando, mas ela ainda não sabe qual a solução é melhor para ela. No último nível aqui, eu falei que é por em 3, mas vamos dizer o último nível aqui, que é o cara que se torna seu cliente, ele decidiu que ele decidiu pela sua solução. Isso é igual a cliente. Então sempre, isso aqui é uma coisa que acontece que as pessoas nem percebem que elas passaram por isso. Então vou dar um exemplo aqui. A pessoa está com um problema no coração. E às vezes ela já está com problema no coração, mas ela nem sabe que tem problema no coração. Aí ela vai fazer um check-up lá, ela descobre que tem esse problema. Aí aparece lá, problema no miocárdio, não sei o quê. Nesse momento aqui, ela não sabe se tem solução. Ela não é cardiologista. Aí o que ela faz? Ela se torna cliente de um cardiologista
para poder saber qual a solução melhor para ela, né? Para poder tomar a decisão de se vai operar, vai tomar remédio, o que ela vai fazer, ou não tem jeito, tem que já fazer em poucos meses de vida, sei lá. Então, assim, é sempre nesse nível. E por último aqui, ela se torna cliente. Para tudo é assim, tá? Então, eu quero me tornar um líder melhor, mas, por exemplo, eu sou funcionário, eu nem sei que tem o problema, eu nem sei se eu sou bom líder ou não, porque eu sou um funcionário de chão de fábrica. Então, nem sei que tem o problema. Daí eu fui promovido. Aí agora eu sei que tem o problema, mas eu não sei se tem solução. Será que eu posso me tornar um bom líder? Será que tem solução para o meu caso? Aí depois ele começa a pesquisar sobre isso e descobre que existem mentores, coaches de liderança. Ele não sabe ainda qual que é o melhor mentor, o melhor coach para ele. Daí ele, poxa, fui com a cara desse aqui, gostei do que ele, né, o marketing foi bem feito, me convenceu, eu decido me tornar cliente desse cara aqui. É esse processo, tá? Por que eu falei de tudo isso? Porque agora até eu esqueci. O que eu estava falando? O que eu estava falando antes? Vamos lá, vamos lá. Sim, sobre empatia. A pessoa, você tem que oferecer o que é melhor para ela, mas às vezes ela não sabe o que é melhor para ela. E aí entra o papel do seu marketing, de abrir a mente dela. Então, aquele cara que eu falei do chão de fábrica, ele foi promovido, daí ele começa a ter problema, né? Que daí ele era um excelente cara no chão de fábrica, ele foi promovido e ele tem que liderar pessoas agora, e ele nunca fez isso na vida dele. Ele nem sabia que tinha esse problema. Aí ele, putz, será que tem solução? Daí ele vai estudar. Daí ele vê um vídeo. Dependendo desse conteúdo, dependendo do marketing que você fez ali, você consegue mostrar para ele que tem solução, que ele consegue resolver o problema e que você é a melhor solução para ele. Tá? E às vezes nesse marketing você tem que mostrar para ele o que ele precisa, porque ele não sabe. Às vezes ele não sabe que ele precisa, por exemplo, entender sobre perfis comportamentais dos liderados dele. Não sabe. Ele nem sabe o que é isso. Então, às vezes, você tem que educar o seu cliente. Então, ser empático, mas às vezes educar. Então, não é simplesmente, vou entregar o que eles me falaram, eles acham que precisam. O Henry Ford falou uma coisa muito legal. O Henry Ford, não sei se ele inventou o carro, ou se ele popularizou o carro, mas vocês sabem quem é Ford. Ele falou o seguinte, se eu fosse perguntar para o meu cliente o que eles queriam, foi ele que inventou o carro, sim. Se eu fosse perguntar para o meu cliente o que ele queria, eles iam me dizer cavalos mais rápidos. Porque as pessoas na época não sabiam, não tinham consciência de que elas podiam usar um veículo automotor. Elas pensavam em cavalos. Cavalo mesmo, animal. Então, se eu fosse perguntar para o meu cliente o que ele queria, ele ia me falar um cavalo mais rápido. Ele criou um cavalo mais rápido, só que é o carro, né? Então, ele entendeu, ele foi empático de entender a necessidade, mas ele criou a solução porque o nível de consciência dele é maior em relação ao cliente dele, tá? É esse detalhezinho só. Ouça, seja empático, mas não engula tudo. Você precisa entender o que está acontecendo na mente do cliente e no mercado. Você, às vezes, quase sempre, né? Você tem mais consciência sobre o mercado do que o seu futuro cliente. Então, se colocando no lugar do outro, tá? Agora vamos falar sobre o poder do silêncio e da escuta ativa. E aqui que está o segredo também. As pessoas morrem pela boca. Tem muita gente que perde vendas porque fala demais. Lembra que eu falei que no momento de tomar uma decisão de compra, a pessoa está fazendo vários cálculos na cabeça dela. E ela está considerando muitas coisas. E às vezes até subconscientemente, não é racional, não. Ela está pintando uma ideia na mente dela sobre aonde ela ganha mais, aonde ela pode perder mais, para ela tomar a decisão de comprar ou não. E esse é o pior momento para você ficar falando pelos cotovelos. E quando eu vou observar processos de vendas dos meus clientes, normalmente esse é um dos maiores problemas.
A pessoa não consegue se conter, ela fala pelos cotovelos. E aí ela entra num estado de... É muito estranho, assim, porque a pessoa a pessoa que está prestes a comprar, ela está pensando uma coisa e o vendedor está falando outra, interrompendo a linha de pensamento. E uma coisa é certa, as pessoas compram pelos motivos delas, não pelos seus. Vou repetir. As pessoas compram pelos motivos delas, não pelos seus. Então, quanto mais você falar, mais munição você está dando para a pessoa para ela não comprar. Quer dizer que você tem que entrar mudo e ser calado? Não. Quer dizer que você tem que ser cirúrgico, só falar o que é necessário. E até porque é um momento de estresse, é um momento de alta expectativa, principalmente para os novatos, né? Quem ainda não fez muitos processos de vendas, você, nesse momento de nervosismo, você tende a disfarçar o nervosismo falando ou, né, demonstrando de outras formas ali, né? É tipo uma válvula de escape, mas isso é um tiro no pé. E às vezes você acha que está fazendo um bom papel ali de mostrar argumentos, né? Tipo, compra porque isso, para o benefício X, o benefício Y, o benefício Z, e é muito legal, e muito bacana, e olha só, e não sei o que, não sei o que. Só que o momento de falar já passou, que era no teu marketing. Na hora da venda, é o momento de ajudar o teu cliente a tomar a melhor decisão, não é o momento de ficar falando, não, e convencendo. As pessoas compram pelos motivos delas, não pelos seus. Galera, até para não perder a linha aqui de raciocínio, se você tiver dúvida e eu passei, não vi, no final eu vou tirar, tá? Fica tranquilo. Então, vamos falar aqui sobre as 3 fases do processo de vendas de alto valor. É muito simples e eu vou desenhar aqui, muito fácil de entender isso. São 3 fases, vou tentar desenhar, não, acho que assim não, vou desenhar lá o processo de vendas. Desenhar proporcionalmente aqui. Tem variações? Claro, as coisas não são sempre 100% engessadas, né? Mas é isso, ó, você tem um grande período aqui num processo de vendas de alto valor, aqui já foi o marketing, tá? A pessoa já está ali para tomar a decisão. Na maior parte do processo, você vai fazer o quê? Um diagnóstico. E esse diagnóstico serve para os 2 lados. Serve tanto para você, como vendedor, decidir se a solução que você tem realmente é a solução ideal para a pessoa, se vale a pena ter essa pessoa como cliente ou não, e se você e qual, né, às vezes você tem mais de uma solução para oferecer, qual que é a solução ideal para ela. Por isso que é preciso fazer um diagnóstico para você como vendedor. E para a pessoa que compra, essa fase de diagnóstico é fundamental, porque é o momento dela entender se para o problema que ela tem, a tua solução é a solução mesmo. Para ela, é aquela coisa, é a hora decisiva. Então, assim, quanto melhor for esse diagnóstico, melhor. E essa é a maior parte do processo de vendas de alto valor. Na fase de diagnóstico, é onde a pessoa que está incomodada, ela fica a ponto de tomar a decisão. Porque às vezes você tem um incômodo e você fica com ele por anos. Vamos dar um exemplo aqui, que é bem comum. Ir no dentista. Às vezes você tem um probleminha no dente e você prorroga, você consegue ficar. Só que se inflamar e der uma dor muito aguda, daí você não prorroga mais, né? Aí você quer ir o quanto antes. Então é a mesma coisa, tá? Às vezes a pessoa está incomodada, ela não está satisfeita com a situação que ela está vivendo, e nesse diagnóstico,
é a hora de você mexer ali, você revirar esse problema para que ela fique presente para a necessidade de resolver. E, e é ali que ela vai se convencer. Então, não é você que convence ela se convence de que precisa. O processo de alto valor é isso. Ninguém empurra uma casa para alguém. Então, tipo, uma casa, não é um produto banal, né? Tipo, onde você vai morar. Não é uma decisão simples, tipo, toma ou não uma água. Ninguém empurra uma venda de uma casa para alguém. A pessoa, é todo um processo dela, poxa, qual bairro morar, entra no meu orçamento ou não, quantos quartos vai ter, etc, etc. Então, é o processo decisório dela. O vendedor tem o papel o quê? De fazer bem esse diagnóstico do que ela está procurando, para depois poder oferecer a solução ideal. Então, o diagnóstico é a parte mais importante num processo de vendas de alto valor. Quanto melhor ele for feito, mais fácil, né, maior a chance de concretizar a venda. Pensa no médico. Quando você vai no médico, daí você está com algum problema, tal, você vai no médico. Ele senta lá e ele começa a fazer o diagnóstico. Ele faz o quê? O que o médico faz? Assim que você senta na frente dele. Perguntas. Diagnóstico. E quando ele faz esse diagnóstico, ele não fica te convencendo de nada. Certo? Ele está simplesmente fazendo o quê? Um diagnóstico. Ele quer entender se aquilo que está te incomodando de fato é um problema, se ele de fato consegue identificar fácil o real problema para poder oferecer a melhor solução possível para você. Seja um remédio, seja repouso, seja uma cirurgia, seja uma internação. O diagnóstico não tem emoção. E aqui que muita gente erra. Já entra emocionado no processo. Então, você vai fazer um diagnóstico, não tem emoção. É igual um médico mesmo. Inclusive, você tem que se imaginar como um médico nesse momento, fazendo as perguntas para entender a real dor da pessoa. Inclusive, fazer ela entender a real gravidade do problema que ela vive. Porque as pessoas não têm essa consciência normalmente. Às vezes a pessoa, o relacionamento não está legal. Beleza, não está legal, mas há quanto tempo não está legal? Daí a pessoa, você faz uma pergunta, né? Daí a pessoa, nossa, faz 10 anos que não está legal. Poxa, então quer dizer então que você, há 10 anos que você está infeliz. Pois é, não tinha pensado sobre isso. Que louco. E quanto tempo você vai esperar para resolver isso? Vai esperar mais 10 anos? Até o fim da vida? Pois é verdade, preciso resolver isso, né? Precisa. Então, mas ela não tinha se dado conta, porque no dia a dia vai deixando, entendeu? Então, independente da área, eu falei relacionamento aqui, mas independente da área. Ah, liderança, tipo, beleza, você se tornou líder e a tua equipe não bate as metas há 6 meses. O que vai acontecer se você não bater metas por mais 6 meses? Uma pergunta de diagnóstico. Acho que eu posso ser demitido, né? Então, esse emprego é importante para você? É o único que eu tenho, meus 2 filhos pequenos dependem dele. Pô, então tá na hora de resolver esse problema, né? Pois é, não tinha pensado sobre isso, eu preciso resolver, né? Então, e parece ridículo falando aqui, mas no dia a dia a pessoa não se dá conta da gravidade dos problemas que ela tem. O teu papel no diagnóstico não é convencer ela, é fazer perguntas certas que fazem ela refletir e ela perceber que ela precisa. Ou não. Ou às vezes você pergunta, e esse emprego, se você perder? Poxa, seria a melhor coisa que me acontece, eu sou infeliz. Tá, eu não tenho uma solução para você em relação à mudança de carreira. Eu posso te ajudar a ser um melhor líder. Pois é, mas eu percebi agora que, na verdade, o que eu preciso é sair dessa empresa que eu tô. Tá legal, obrigado, foi bom o diagnóstico. E tudo bem, você não tem que empurrar uma venda se você não tem a solução. Por isso que não tem emoção no diagnóstico. E por isso que o papel do vendedor não é convencer a pessoa. Porque a pessoa já vem convencida. O teu papel é entender e oferecer a solução ideal. É aqui que a galera cai do cavalo, porque quer vender a qualquer custo, quer empurrar a coisa, daí não dá certo, tá?
Diagnóstico, então, a parte mais importante. Feito o diagnóstico, tem a segunda parte, que é da oportunidade. Então, aqui é onde você oferece a solução. Às vezes, a pessoa cai fora aqui já. Tipo, aqui já não fechou. Tipo, não fiz o diagnóstico e não tem a solução para ela, ou ela percebeu que não era tão grave assim o problema, e já cai fora aqui. Às vezes, ela vai te perguntar sobre a solução, e aí você oferece a solução da forma... E essa é a parte do processo mais curta. Aqui você tem que ser simples, direto, mostrar o que tem que ser mostrado e mostrar para ela que a tua oportunidade é, de fato, a melhor solução para ela. Tá? E se todo o processo de marketing, de diagnóstico e a oportunidade realmente é boa, então, oferta boa, vamos falar de uma oferta boa. Eu falei semana passada sobre a BMW a 10 mil reais. É boa demais para ser verdade. A BMW vale 150 mil, 200 mil, você está oferecendo a 10 mil. Parece até que tem algo errado, né? Mas é aquela coisa, uma oferta boa demais. Então, o que você... Vender um produto físico, tipo uma BMW, por um preço muito abaixo do valor que ela tem de mercado, é difícil. É muito difícil. Tanto é que você tem que desconfiar mesmo, porque provavelmente tem alguma coisa errada. Mas quando a gente fala de conhecimento, não. Porque conhecimento é limitado. Conhecimento é infinito. E o conhecimento certo para a pessoa certa vale bem mais que uma BMW. Às vezes vale a vida da pessoa. Às vezes vale um casamento. Às vezes vale a saúde mental. Às vezes vale a satisfação pessoal. Às vezes vale uma transcendência, uma coisa que faz ela se sentir viva, se sentir presente no mundo. Às vezes vale ela deixar um legado. Então, conhecimento vale mais que qualquer produto físico. Então, você já tem que partir desse pressuposto. Então, você consegue vender BMWs novas a 10 mil reais. As suas BMWs são as suas ofertas. Você consegue fazer uma oferta tão boa que a pessoa fala, meu Deus. Só que para fazer isso, o que envolve? Envolve o entendimento de quem é o cliente, qual que é a dor e como que você empacota o teu conhecimento para que ela tenha essa percepção. Eu vou falar mais sobre, tá? Ao longo do desafio, principalmente na última live da Masterclass de domingo. Então, não perca de jeito nenhum a Masterclass de domingo. Vou falar mais sobre essa questão, tá? Mas não é o caso aqui, a gente está falando de vendas. Estou partindo do pressuposto que você já tem oferta, você já sabe quem é o cliente e tudo mais, tá? Então, nesse momento da oportunidade, você tem que passar para ele de forma direta, rápida, que depois de feito todo esse diagnóstico, que a tua solução é boa demais e ele pode ter ela por um preço que é uma fração do valor que ele vai receber. O preço que ele vai pagar é uma fração do valor que ele vai receber. Então, é assim que o alto valor funciona. Como é que eu vendo alguma coisa por 10 mil reais? Mostrando que ela vale no mínimo 100 mil. E vale ou não vale 100 mil reais? Quanto custa um divórcio? Quanto custa a saúde mental, física? Quanto custa você ser infeliz porque no hobby que você mais gosta, você não consegue ser melhor do que os teus concorrentes? Quanto custa você não ser um bom líder e você não conseguir ser promovido? Quanto custa você não conseguir trabalhar com o que você ama? Quanto custa você não conseguir viver do seu conhecimento? Para cada pessoa tem um valor, né? E não é nem monetário isso que eu estou falando. São coisas que vão além do dinheiro. Então, o preço que ela vai pagar é uma fração do valor que ela vai receber sempre. Se você souber mostrar essa oportunidade para ela, tá? Então, essa parte aqui é rápida, tá? Em termos de tempo, eu estou falando aqui, não de importância. E, por último, a terceira fase é fechamento e objeções. Às vezes, não tem objeções. Às vezes, você fez o diagnóstico, mostrou a oportunidade, a pessoa fala, beleza, quanto custa? Custa tanto. Tá, vou pagar aqui no cartão. Beleza, tá o link, pá, pagou.
Às vezes, quase sempre, na verdade, tem alguma objeção do tipo, tá, como é que funciona? Como é que vai ser? Como é que você vai entregar? Ou às vezes tem objeções mais cabeludas, né? Do tipo assim, como é que eu posso saber se isso é a solução ideal mesmo? E se não der certo? E se, né? E aí você tem que lidar com as objeções. Essa é uma parte muito importante. Então, o spoiler aqui, né? A tarefa de hoje tem a ver com isso, tá? Você vai ser um melhor vendedor quanto melhor você for em lidar com objeções. Inclusive, o bom vendedor, ele se antecipa às objeções. Ele conhece tão bem o seu cliente que ele já sabe, quando eu oferecer isso, ela pode pensar que não vai funcionar porque ela não dá conta. Então, às vezes você pode estar pensando, né, quando eu vou fazer um processo de vendas, eu penso em vocês. E eu penso assim, será que eles podem me falar? Às vezes eles pensem que eles não podem ser um mentor de alto valor porque eles não sabem bem para quem vender. Talvez eles não saibam bem quem pode ser ou quem não pode ser seu público, seu nicho. Talvez eles nem saibam alguns deles nem saibam que precisam de fato ter um nicho. Talvez eles tenham alguma questão relacionada a eles acreditarem que eles são capazes de fato de entregar esse serviço de alto valor. Talvez eles achem que não são bons, não levam jeito para vendas. Talvez eles achem que não levam jeito para chamar a atenção das pessoas, atrair as pessoas, fazer o marketing bem feito. Talvez eles achem que talvez eles até tenham alguns clientes, mas eles não sabem como fazer para conseguir mais clientes que não seja por indicação. Talvez o real problema que eles estão enfrentando é que eles querem dobrar o faturamento, mas eles já estão se sentindo sobrecarregados, não tem mais tempo na agenda, não tem mais energia para dobrar o faturamento e atender o dobro de pessoas. Então, eu já vou me antecipando ao que vocês estão pensando. Vocês têm que fazer o mesmo com o público de vocês. Vocês têm que pensar assim, quais são os problemas, quais são os motivos que eles podem dar. Talvez eles não acreditem que a minha solução seja ideal, porque eles nunca me viram antes. Então, tipo, eu não sou um cara que aparece muito, então eles talvez prefiram um mentor que seja mais popular. E aí, como é que eu mato essa objeção? Né? E não é o momento ainda de eu matar essa objeção, mas eu vou mostrar para vocês que nem sempre o mentor mais popular é o ideal para vocês. Então, assim vai. Então, você precisa ir entendendo a mente do seu público, se antecipando às objeções que eles podem ter, para que a venda de fato aconteça. Tá? São essas as três fases. A de diagnóstico é a mais importante e que leva mais tempo, a oportunidade é mais rápida, não deixa de ser importante também, porque se a oferta não for boa aqui, não vai ter venda. E depois, matar as objeções. E nesse momento aqui entra importante essa questão do silêncio e de você só falar aquilo que realmente é necessário. Porque às vezes a pessoa tem uma objeção, isso eu já observei muito em ligações que eu analisei, até nas minhas próprias. Às vezes a pessoa tinha uma objeção assim do tipo, eu não sei se eu vou ter tempo para fazer. E a pessoa dá sinais, ela fala, eu não sei se eu vou ter tempo para fazer. E o vendedor está na empolgação ali, e meio que né, no nervosismo, em vez de responder o que foi perguntado, ele fala de outra coisa. Bem doido, assim, tipo, mas na hora acontece. Depois você vai olhar, você vai ouvindo minhas gravações, ouvindo de clientes meus, o cliente dizendo com todas as palavras, assim, eu não sei se eu vou ter tempo para executar. E o vendedor ali falando assim, não, mas veja só, esse preço aqui não tem no mercado, melhor preço, não adianta você comparar. Filhão, meu problema não é preço, eu estou dizendo que eu não tenho, só que o cliente ele não fala desse jeito, né? Ele fala assim, não, beleza, você está enchendo o saco dele, a verdade é que você não está respondendo o que ele quer que você responda, está enchendo o saco dele com o que é importante para você e não para ele. Então, matar a objeção vai de entender e de só responder aquilo que foi perguntado. Não ficar falando o que você acha que é importante. Então, essas são as três fases: diagnóstico, oportunidade, fechamento e objeções. Tá?
Fechamento aqui é tipo, beleza, como que faz para pagar, quando que começa e tal. E as objeções são as desculpas ou as razões que ele vai te dar para não fechar e que você vai ter que tentar lidar para reverter, tá? Então, qual que é o grande segredo da persuasão? E aí eu trouxe aqui o Roberto Justus para falar para vocês sobre o grande segredo da persuasão. Hoje a gente passou um pouquinho, mas vai valer a pena. Eu vou pôr até no mais rápido aqui. Não sei se você já viu, mas vale a pena rever. Depois no 2 é muito, 1,5. Algumas pessoas falaram que está rápido, mas eu vou só resumir para mostrar o final aqui. Ele fez era um desafio final lá para decidir quem que ele ia contratar, e ele pediu para elas uma vender a outra, né? Então, convencer ele a contratar a outra. Daí elas falaram ali, tipo, que se enrolaram tudo, né, para falar, porque não, na verdade elas não queriam que ele contratasse a outra, né? Elas queriam ser contratadas. Faz sentido, né? Então, na prática, eu vejo gente tentando melhorar em vendas, em copy, em marketing, não sei o quê, mas ela não confia nela mesma, ela não confia no produto que ela vende. Então, você tem que resolver um problema anterior. Você tem que resolver esse problema de autoconfiança ou de conhecimento mesmo, tá? Senão, você vai estar vendendo uma coisa que você não compra. E é um desserviço, né? É perde-perde. Porque você vai ter um cliente que não vai ficar satisfeito, provavelmente, e ele vai perder também, né? O dinheiro e o tempo dele. É ruim para todo mundo, tá? Só que tudo na vida você tem que ter equilíbrio também, né? Tipo, então eu não me sinto pronto, não vou fazer. Calma. Se for assim, ninguém tinha feito nada. Ninguém começa um negócio com 100% de certeza de tudo. Então, você tem que fazer, mas às vezes analise se tipo, essa dificuldade de vender, de se expor e tudo mais, não é um problema anterior que você tem que resolver com você. E contrate um mentor, um coach, eles podem te ajudar. Às vezes você quer que contratem você, mas você mesmo não contrata. Então, né? E faz todo sentido ali o que o Justus falou, né? Vamos lá. A gente está chegando no fim aqui. Então, esse é o grande segredo da persuasão, que é você não vender aquilo que você não compra e você oferecer aquilo que as pessoas querem, não é você empurrar coisa para as pessoas. É você identificar necessidades e oferecer as melhores soluções para as pessoas, não é você ficar vendendo tudo a qualquer custo, tá? Lidando com objeções, então. O que eu tenho para falar sobre isso? E depois eu vou passar a tarefa para vocês. Como que a gente lida com objeções? Não é falando para o cliente que ele está errado, não é confrontando ele ou não é tentando convencer ele de uma coisa que ele não quer ser convencido. É fazendo ele refletir. Imagine que uma pessoa chega para mim e fala assim, Thiago, eu não tenho tempo para fazer. Eu não posso dizer para a pessoa assim, não, você tem tempo sim. Você fica perdendo tempo aí com coisa que não é importante. Claro que você tem tempo. O que vai acontecer? Por mais que às vezes fosse verdade, a pessoa fica perdendo tempo dela com coisa que não é importante mesmo. Mas eu não posso ser o sincerão nesse momento. Eu tenho que fazer ela refletir. Por quê? Porque quem vai se convencer de comprar, né? Lembre-se, ele compra pelos motivos dele. É ele. Eu não tenho que confrontar o meu cliente. Tem gente que entra até numa briga ali com o cliente, uma coisa louca, assim, tipo, quer falar que o cara tá errado. Tipo, quem vai comprar é ele. Mas eu posso fazer ele refletir. Por isso que a gente mata objeções com argumentos, tipo assim, olha, por exemplo, um argumento para esse do tempo. Olha,
para fazer o meu programa, você pode fazer no teu ritmo, você não precisa fazer, você não precisa ficar 8 horas por dia dedicado ali e tudo mais, você pode fazer no seu ritmo. Outra coisa, você vai ter meu acompanhamento por 1 ano. Outra coisa, às vezes a gente pensa que vai precisar de N horas, mas isso pode ser gradual, conforme você vai aumentando o teu número de clientes, você pode ir dedicando mais tempo, e isso é um argumento. E por último, uma pergunta para reflexão. Ao invés de eu confrontar ele do tipo, não, você tem tempo sim, você está perdendo tempo à toa. Eu posso falar assim, olha, e se eu te mostrasse, através do meu programa, que você consegue ganhar 2 horas por dia. Qualquer pessoa pode ganhar 2 horas de produtividade no seu dia aplicando algumas técnicas. Isso interessaria para você? É uma pergunta. Outro tipo de objeção, vamos lá. Tipo, eu não sei se eu vou conseguir executar. Daí você, ao invés de dizer assim, confrontando, né? Ah, não, você consegue sim, qualquer um consegue. Tá? Não sei, o que você pode falar? Bom, mas e se você tivesse o acompanhamento de alguém que já fez isso várias vezes e já ajudou outras pessoas a fazer? Você acha que ia ter mais chance de conseguir executar? E a pessoa vai refletir. Então, o teu papel na hora de lidar com objeções é argumentar de forma educada e lógica e fazer perguntas, boas perguntas que gerem reflexão, para que ele se convença ou não. Às vezes ele fala, não, não realmente não é. Ou às vezes ele fala, poxa, realmente faz sentido. Eu, talvez com a tua ajuda, eu posso reverter isso e, então vamos lá, vamos fazer. Nem sempre dá para reverter e dá para matar todas as objeções, tá? Quem dera. Mas o teu papel é fazer o máximo para que a pessoa possa tomar a decisão que é a melhor decisão para ela, se você acredita no teu produto, né? Igual o Justo falou. Não adianta querer vender uma coisa que você não acredita, que daí você não vai nem ter coragem de matar a objeção. A última questão que eu queria falar para vocês. Desapego. Tem gente que é muito apegada à venda. Entenda o seguinte, venda não é um lado que ganha e outro lado que perde. É uma relação, tem que ser uma relação ganha-ganha, para ser bom para os dois lados e para que isso se perpetue. Então você não pode mostrar e demonstrar para o seu cliente que você precisa mais dele do que ele de você, porque não faz sentido. Inclusive, é natural que o cliente precise mais do produto do que quem vende precisa do cliente. É o mais natural. Ou então que seja uma relação bem equilibrada. Se você dá sinais de que você precisa desesperadamente daquele cliente, tipo, insistindo muito, fazendo qualquer negócio, fazendo follow-ups insistentes, já era. Como é que você vai vender alto valor? Como é que eu vou comprar uma coisa que o vendedor precisa mais de mim do que eu dele? Não faz sentido. Por que eu vou investir meu tempo, meu dinheiro com um cara que está desesperado? E isso vale para tudo, né? Quem está muito ali apegado, o outro lado tende a se prevalecer. Então, tem que demonstrar um certo desapego. Você não pode ser, tipo, snob, assim, tipo, dane-se você, eu não tô nem aí. Não. Mas também você não pode ser, pelo amor de Deus, fecha, vamos lá, vamos fechar, qualquer negócio. Beleza, e se eu te der 80% de desconto, daí você fecha? Tipo, o cara fala, porra, como assim? Tipo, não faz sentido, você não pode ser apegado. É melhor você, se você observar que não dá para lidar com as objeções da pessoa ou que ela não é um encaixe perfeito, é melhor você encerrar, colocar como um não e partir para o próximo. Gasta energia, vai para frente. A vida é para frente que ela anda, não é ficar andando para trás, é para frente. Sempre tem o próximo, sempre tem o próximo. Quanto melhor você for, o próximo, mais chance você tem de ter sucesso. Não adianta ficar ali apegado à venda, entendeu? Inclusive, o volume ajuda muito nisso. Tem gente que, tipo, gera oportunidades de venda muito raramente, daí quando gera uma, ela tá tão apegada naquela venda, ela, né, tipo, putz, preciso fechar, daí não fecha. Você precisa de mais de alguma coisa e não funciona. Já observou isso? É sempre assim, né, na vida. Preciso de mais disso. Não dá certo. Daí quando você tá mais tranquilo, mais sossegado, daí acontece.
Com vendas é assim também. Então, pratiquem o desapego. Vamos para a tarefa, vou explicar a tarefa, vou pôr aqui o link para vocês. Só falta eu achar o link. E eu vou tirar as dúvidas aí. Eu tinha mandado para mim mesmo por e-mail, mas acho que não chegou. Ah, chegou aqui. Tá aí o link no chat. Quem for clicando aí, baixando, se der certo, só confirma para mim se deu certo. Baixou o caderno 3. Deixa eu abrir ele aqui para eu explicar. Então tá aqui. Caderno 3, né? Vender produtos, como vender produtos de alto valor. Tarefa, praticando as suas habilidades em vendas. Coloque-se no lugar do seu cliente e imagine que alguém esteja te oferecendo o exato serviço que você pensa em oferecer. Quais seriam os motivos, razões para não comprar? Essas são possíveis objeções. Seu papel como vendedor é se antecipar e ter um argumento para refutar a objeção. Mas você não faz isso confrontando o seu cliente, você faz com argumentos lógicos e perguntas. Então, você vai agora listar 7 possíveis objeções do seu cliente e criar um argumento lógico e uma pergunta para fazê-lo refletir mais e possivelmente mudar de ideia e decidir comprar o seu serviço. É um exercício, tá? Não se apegue, Thiago, não tem oferta, não sei bem. Faz o exercício. Imagina lá uma pessoa que você quer atrair, o cliente que você quer ter, imagina que ele está ali prestes a comprar, quais seriam as razões ali que ele poderia ter para não comprar? Você vai pensar em pelo menos 7, tá? Então, escreva a objeção no quadro abaixo. Então, objeção 1, dá um exemplo lá. Eu não vou ter tempo para fazer. Aí, qual é a tua argumentação? Escreve aqui no quadro uma argumentação, olha, você vai ter tempo, porque a gente pode flexibilizar e tudo mais, bababá, bababá. E uma pergunta, bom, e se eu te mostrasse como liberar mais tempo? Isso te ajudaria? E se você pudesse reservar, sei lá, mudar uma rotina sua, não tem nada que você hoje sente que perde algum tempo, que você poderia, por esse curto período que a gente vai estar juntos, aí você mudar essa rotina? Uma pergunta. Daí vai para a objeção 2. Por exemplo, a objeção 2. Tem alguém que faz mais barato. Aí você vai argumentar, bom, por que eu não faço mais barato, bababá, babá. E é uma pergunta. Bom, você hoje, para resolver esse problema que você tem, você, né, digamos lá, você é um coach de jogador de futebol. Bom, você quer fazer mais gols e melhorar a tua finalização. E você está me dizendo que tem gente que faz isso mais barato. Você está procurando preço ou você está realmente procurando ser o melhor atacante aí do teu time? Quanto custa para você marcar 10 gols a mais por ano? Quanto isso representa para você? E aí, sei lá, uma pergunta, tá? Estou dando exemplos aqui. Você vai fazer isso com 7, você vai criar 7 objeções, se antecipando ao que o seu cliente poderia dizer e vai argumentar e fazer perguntas. Quanto melhor você fizer, quanto mais você se dedicar nesse exercício, mais fácil vai ser no campo de batalha, quando você de fato tiver um cliente na tua frente, tá? Respondendo dúvidas que talvez surjam, né? Thiago, como que eu faço para atrair clientes? Amanhã a gente vai falar sobre isso. Como que eu faço para melhorar a experiência do meu cliente? Como que eu faço para crescer o meu negócio? E na Masterclass eu vou te passar toda a estratégia que eu uso, que eu ensino, para você faturar de 100 mil a 300 mil reais ao ano, vivendo do seu conhecimento. Então, é claro, a gente está aqui hoje na quarta-feira, na live de vendas, e muitas das dúvidas, né, que vão surgindo em relação a outras partes do negócio, é natural, mas o desafio inteiro se desenrolando, aí você vai chegar com uma noção muito completa do que precisa ser executado, tá? Foca no presente aqui. Não sei se você já fez as tarefas 1 e 2, então execute, que inclusive fazer a tarefa 1 e 2 vai te ajudar na 3, né? E dê o seu melhor aqui, porque quanto mais você se dedicar aqui,
mais resultado você vai ter na prática no teu negócio. Beleza, baixado? Show! Show de bola. Não consegui baixar? Tá. Fugiu novo aí. Boa noite. Bom, agora eu vou tirar dúvidas. Alguém ficou com dúvidas aí? Eu vi que o chat teve perguntas, teve coisas e eu talvez não consegui responder porque estava concentrado aqui. Quem tem alguma pergunta que eu não respondi aí? Alguém quer tirar alguma dúvida comigo? A pessoa que aceita, mas não finaliza. Quanto tempo devemos aguardar? Talvez você precise, na hora do fechamento, costurar melhor os acordos, assim, do tipo, beleza, quando você vai fechar? Tipo, como que você vai pagar? Vou pagar assim, tá? Vou te mandar o link, vou te mandar meus dados e você, de repente, usar algum tipo de acordo com a pessoa do tipo que o preço vai ser mantido até tal horário, entendeu? Alguma coisa do tipo. Quanto melhor você costurar o acordo no final ali, menos isso vai acontecer. Mas quando acontece, e é normal, acontece, você dá um tempo, tipo, um dia no máximo, alguma coisa assim, a mais do que a pessoa falou que era o acordado para fazer o pagamento, e faz uma pergunta, faz, olha, aconteceu alguma coisa e tudo mais, tá tudo certo, a gente pode prosseguir, e aguarda. Às vezes a pessoa desistiu, às vezes ela simplesmente teve algum problema, às vezes ela esqueceu, pode acontecer, tá? Mas, infelizmente, acontece. A pessoa desiste da venda depois que sai do processo de vendas. Acontece. Não é tão frequente, não deve ser, mas o que você faz para melhorar isso é costurar melhor o acordo ali no fechamento em si. E, se possível, receber na hora. Valeu, eu que agradeço a presença. Valeu. Então, até amanhã, 19 horas, estamos de novo. Não esqueçam, domingo, reservem aí o domingo, porque domingo vai ser a Masterclass, uma aula mais completa aí sobre toda a estratégia para você ser mentor de alto valor. Show! Até amanhã, galera. Bom descanso. Boa noite.